Põe um óculos para enxergar, não tira. Mas eu tenho que tirar. Tá rolando já. Boa noite, gente. Hoje é uma noite bem gostosa porque a gente está junto, está mais friozinho, fica mais agradável também estar junto, né? Então vamos, né? Nessa noite tão gostosa, a gente levar nossos pensamentos aí para iniciarmos, né? Nosso trabalho, a palestra da noite. Então vamos fechando nossos olhos, relaxando, né? Nosso corpo, chegando por aqui, levando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, deixando todos os pensamentos diferentes lá fora, e que aqui agora a gente possa se concentrar naquilo que nós viemos buscar. Então, dentro dessa ideia de receber o que nós precisamos, vamos então agradecer. Agradecermos por termos aqui chegado, agradecermos pela nossa vida, agradecermos pela nossa família, agradecemos pelas inúmeras possibilidades que se apresentaram no dia de hoje, seja lá quais foram essas possibilidades, né? Vamos agradecendo pelo nosso alimento, pela nossa roupa, pelo nosso conforto, pelo nosso trabalho, e vamos abrindo muito nossos corações, nossas mentes, para que possamos, junto com o plano espiritual, receber tudo aquilo que de melhor a palestra possa nos trazer. Que possamos nos concentrar nessa presença divina, que possamos agradecer ao plano espiritual, que nos acolhe desde o momento em que chegamos aqui. A casa é preparada desde cedo para nos receber, e que nós possamos fazer jus a tudo aquilo que temos aqui à nossa disposição. Todo esse amor, toda essa parceria, todo esse encontro, que nós estejamos prontos para uma noite de muita luz, junto com o Mestre Jesus, com o plano espiritual, com Deus, e com tudo aquilo de melhor que possamos receber por aqui. E assim, nessa paz e nessa tranquilidade, e na luz do Mestre Jesus, que possamos então nos colocar à disposição. Você não liga. Apareceu. Que possamos nos colocar à disposição então de tudo aquilo que essa noite vai nos propiciar. Que o Mestre Jesus nos ajude, nos ampare e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Depois do susto que eu tive? Depois você vai dar uma chance. Pode ser? Por favor. Fica à O vontade. microfone é todo seu. Obrigado. Ela já fez a abertura gentilmente para mim. Aí agora é Agora é comigo. o mestre que fala agora. Muito bem, muito boa noite. Estamos de volta. Passa tão rápido, né? O tempo. Quando a gente menos espera, já passou, né? Então vocês pensam assim, graças a Deus que ele veio hoje, vai ficar um tempão sem vir. Aí daqui a pouco ele vem de novo. Estou aqui outra vez, né? Poxa vida. Então, nós falamos essa semana numa casa espírita um tema chamado a paciência, que é um sentimento de uma forma de viver que a gente precisa sempre relembrar, porque é difícil a gente conseguir manter o equilíbrio, o autocontrole emocional. E um dos grandes desafios que nós temos na nossa vida é isso, é manter o controle emocional, porque nós vamos viver diversas situações, diversos dramas, diversas coisas, e quando a gente consegue manter esse controle emocional, para nós é muito vantajoso, porque a gente entra e sai de problemas de uma forma tranquila, equilibrada. Agora, quando a gente não consegue manter, aí a gente cria problemas, e depois vive um drama, depois lá na frente se arrepende. Aí você pensa 5 minutos, né? Por que eu fui ter aquele sentimento em 5 minutos? Podia ter deixado aquilo, podia ter esquecido, não é? Então, os Espíritos falaram pra gente que uma das coisas que nos tiram muita paciência é a dor. Mas eles explicam pra gente que a dor é uma bênção. E eu vou dizer por que eles falam isso. Porque, na verdade, quando nós estamos vivendo um processo de dor, é uma espécie de depuração que nós estamos vivendo. Quando nós estamos vivendo um processo de dor, um processo que nós
fomos escolhidos para viver. Nós chegamos num ponto em que nós podemos passar por essa prova. Ele fala assim lá no capítulo do Evangelho, o título A Paciência, ele diz assim, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E aí a gente fica perguntando, nossa, então quer dizer que o sofrimento é uma coisa enviada por Deus para as pessoas que ele elegeu, quer dizer, eu fui eleito para receber uma dor, né? Porque na maioria das vezes a gente quer ficar num estado confortável, né? A gente quer viver de forma confortável, sem problemas, sem dificuldades, mas isso não faz a gente crescer, não faz a gente se desenvolver. Agora, dentro disso, é importante a gente pensar o seguinte, como que eu vou lidar com isso? De uma forma altruísta ou de uma forma negativa, ruim? Então, a gente vai ver, olhar de cima e pensar, para que pode servir isso? Por que eu estou vivendo esse drama, essa dificuldade? Será que é aí que está a minha prova? Será que eu preciso aprender a lidar com ela? Por que eu estou vivendo essa dificuldade? E aí eles explicam para a gente que, além de ser enviada por Deus aos seus eleitos, ele fala para a gente não se afligir, não nos aflijais, portanto, quando sofrermos, mas pelo contrário, agradecei a Deus que vos escolheu a passar essa dificuldade. Então ele mostra para a gente que essa situação é uma situação que nós precisamos, todos nós precisamos, em determinados momentos e em determinados graus. Eu acho que já aconteceu com vocês isso. Vamos relaxar um pouco. A conversa está muito séria, né? Já aconteceu com todos nós. A gente acreditar que o nosso sofrimento é o maior de todos. Já viveram isso? Já? Então, uma vez eu tive uma unha encravada, aí fui lá no Hospital das Clínicas por causa dessa unha encravada, sabe? E aí saí de lá, fui buscar fogo, saí queimado, né? Porque o doutor falou, o que o senhor veio fazer no Hospital das Clínicas, qual é o seu problema? Eu pensei, nossa, é mesmo, né? Parecia um ambiente de guerra, a gente em maca, deitado no chão, correndo para lá e para cá. E eu lá com a unha encravada, né? Imaginem só que ponto a gente chega, porque a gente estava imaginando que você não pode pôr o sapato, então essa é a nossa maior dor, né? Imaginem só como que nós somos infantis. Mas tem dores que são difíceis também, mas algumas pessoas encaram ela de uma forma bastante altruísta. Então você vê, por exemplo, pessoas que estão andando, por exemplo, com uma bengalinha. Tem gente que andar com aquela bengala é o maior martírio do mundo, porque ela não se conforma de andar com aquilo. E tem gente que leva então bom humor nisso, gosta de brincar com aquilo, gosta de fazer piada consigo mesmo, gosta de cutucar as pessoas com aquilo, né? E a gente vê duas formas de encarar o mesmo problema, porque no fundo é o mesmo problema, né? Só que alguns encaram de uma forma muito pesada e outros de uma forma mais leve. Aí é que está a nossa escolha. Como é que nós vamos encarar a nossa dor? De uma forma pesada, difícil, complicada? Nós precisamos tranquilizar-se. Nós precisamos entender que, além de todo mundo passar por problemas e dificuldades, nós não somos os únicos. E o que é melhor, a nossa dor não é pior do que a de ninguém. Todas as dores são difíceis. Então, naquele caso, para mim, a unha encravada era o maior martírio do mundo, né? Mas para outras pessoas existiam coisas muito piores que elas estavam encarando de uma forma muito diferente, muito melhor que a minha, não é? Então, se a gente conseguir chegar a esse ponto e entender assim, a gente vai viver mais tranquilo, porque nada vai nos abalar. Então, muita coisa que a gente achava que era um martírio terrível, não é? Por exemplo, não sei se eu devo dar esse exemplo, né? Acho que talvez não, porque eu tenho, né? Mas para uma mulher ir num baile com a mesma roupa que ela foi no baile anterior é um problema, não é? Não é? Aí se alguém comentar, né? Aí é uma dor terrível que ela passa, né? Uma vergonha terrível, um negócio terrível, não é mesmo? Agora o homem nem liga, né? Então o homem faz palestra o ano inteiro com o mesmo terno e ninguém nem percebe que ele está usando o mesmo terno, né? Não é assim? Então, veja a diferença, né? De uma forma mais leve, vamos encarar a dor de uma forma mais leve, né? Senão ela fica pesada. Então, a gente vai devagarzinho percebendo que dá para encarar de uma forma um pouquinho menor. Pegou, sei lá, na época da Covid, pegou a Covid. Tem gente que pegou a Covid e nem percebeu. Tem gente que pegou a Covid e passou muito mal, alguns perderam até a vida, né? Então, agora que essa nova
nova onda aí de mosquitinhos. Tem gente que pega aí essa dengue, né, e passa mal para chuchu, e outros pegam a dengue e nem sabem que estão com a dengue direito. Dá uma febre, uma canseira, uma preguiça, mas ele resiste e vai em frente, daqui a pouco saiu do negócio e nem percebeu como foi. Para cada um tem uma medida, para cada um tem uma espécie de merecimento. E cada um de nós, isso é uma teoria que eu já defendo já há muitos anos, cada um de nós temos um X nas costas, assim, sabe? O X. Se o mosquitinho vê o X nas nossas costas e ele vir na gente, é porque a gente estava marcado para levar uma mordida. Se ele não vê o X nas nossas costas, ele não morde a gente. Porque não é impressionante que às vezes duas pessoas estão no mesmo ambiente, no mesmo dia, no mesmo horário, e uma pega o negócio e a outra não pega? Não é uma coisa impressionante isso? Não é interessante? Dá a impressão que os bichinhos lá tem um controle remoto, né? Que tem alguém cuidando assim, vai para lá, não, volta para trás, vai para frente. E aí pega algumas pessoas que talvez precisem pegar. Será que a gente pode dizer assim? Será que isso é uma coisa aleatória? Quer dizer, pega se tem sorte ou azar? A gente acredita em sorte e azar? Então, a gente acredita em justiça divina, em bondade divina, em amor divino, mas não em sorte e em azar. Ah, porque descuidou. Se fosse assim, então todos os nossos irmãos que moram em comunidade, nesses lugares mais relaxados, ficariam todos doentes, teriam todos morrido já. Então a gente vê que o critério é diferente, não é? O critério para determinar as coisas são diferentes. Então é por isso que nós precisamos encarar de uma forma maior, mais altruísta, melhor. E não encarar daquela forma terrível de que, foi comigo, meu Deus do céu, não escapo de nada, peguei a Covid, peguei a dengue. Peguei, o que mais que tem aí? O que mais que tem? Tem mais alguma coisa? Parece que tem um monte de gripe, de um monte de coisa, não tem? Influenza. Tomei a vacina e fiquei mal. Às vezes a pessoa toma a vacina e fica mal. Parece que ela vai lá para ficar doente, né? Não tem casos assim de pessoas que tomam porque o corpinho não resiste, tem aquela coisa, né? Não obstante, tem outros que nunca tomaram a vacina, nem sabem o que é influência, se é influência, se é influenza, se o que é, nem sabe direito o que é isso, né? Então, a gente vai percebendo os tipos de dor. Mas aí os Espíritos continuam lá dizendo o seguinte, que nós precisamos aprender a conviver com isso, nós não podemos esquecer aonde nós estamos. Essa é uma questão complicada, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Vejam bem, hoje foi a minha vez, amanhã pode ser a sua, então a gente tem que entender isso, não é mesmo? Os Espíritos costumam dizer para a gente o seguinte, se nós não estamos errando hoje, pode ser que a gente venha errar amanhã, ou nós já erramos ontem, então não tem como escapar do erro, todo mundo erra, não é? Seja com a saúde, seja com a alimentação, seja com um monte de outras coisas. E aí nós vamos corrigindo através dessa bendita dor. Então, eles costumam dizer para a gente que todo mundo vai viver essas dificuldades, esses problemas, e que a gente precisa entender isso, que isso não é uma coisa para diminuir a gente, denegrir a gente, muito pelo contrário. Quando a gente está na hora dessa prova, é sinal que nós já estamos aptos a passar pela prova, porque senão não teríamos a aplicação dessa prova, né? Bom, ele fala que existem outras formas também de entendermos, que é através da prática do bem e da caridade. Que isso ajuda a minimizar um pouquinho o sentimento de dor que a gente tem, né? E aí ele fala que a caridade de dar esmolas às pessoas é a mais fácil de todas. E aí você pensa, nossa, mesmo assim tem dificuldade, né? Mas qual é a mais difícil? Aí ele explica pra gente que a caridade mais difícil é aquela da gente suportar uns aos outros. Entender, conviver, essa é a mais difícil. E aí você pensa, nossa, é mesmo, né? Porque às vezes em família dá umas confusão, uns problemas. E em família são tudo pessoas conhecidas, conhecem o passado, conhecem um monte de coisa, e mesmo assim dá confusão, né? Então conviver com as pessoas é uma situação que nós precisamos aprender, porque é uma espécie de caridade das mais difíceis. Eu acho que não é por outro motivo que a gente se reúne em grandes metrópoles, que é justamente para poder conviver. Se nós morássemos assim distantes uns dos outros, por exemplo, não teríamos esse problema que a gente tem vivendo juntos.
de pegar a condução junto, de trabalhar junto, de andar na rua junto, de fazer um passeio com um monte de gente, a gente não teria esse tipo de problema. Então ele está dizendo o seguinte: comece a entender e a tolerar, a ajudar essas pessoas, a você mesmo, porque é isso que vai fazendo a diferença na gente. Esses problemas físicos que a gente tem, todo mundo vai ter. Agora, nós vamos largar o corpo físico aqui. Com ou sem doença e problema, todo mundo vai ter que largar o corpo, né? Mas e a convivência? A gente larga o corpo, mas continua na convivência, né? Já pensaram chegarmos do outro lado da vida e temos uma dificuldade para conviver com alguém lá? Senhor, vamos ter uma audiência com Jesus. Vamos relaxar um pouco, tá muito smart, tá sério outra vez, né? Vamos ter uma audiência com Jesus, pegamos a senha. 5.700.000 e pouco, é um número grande, nós estamos lá na fila, meu Deus, 5 milhões de pessoas para falar com Jesus, nós estamos numa fila grande, tem aí. Mas vamos imaginar que chegou a nossa vez, porque a gente veio com calma, foi conversando com as pessoas, cada um tinha os seus problemas, aquela coisa toda, né? Mas aí a gente chegou na nossa vez, aí falando para Jesus: Senhor, eu tenho um pedido para fazer. Pois não, qual é o pedido? Olha, eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ti, mas o Senhor poderia colocar determinada pessoa, do tipo assim, quem, por exemplo? Ajudem. Quem, por exemplo, a gente ia pedir para Jesus colocar do outro lado do buraco negro do universo? Quem? Um vizinho? Mais ou menos, talvez, não, quem mais? Alguém tem mais alguma sugestão? Tem. Ninguém tem sugestão, mas vocês são muito bonzinhos, né? A sogra de vocês está tudo bem, vocês gostam muito dela, assim, o sogro, o genro, a nora, todo mundo está tudo bem, não tem problema nenhum. Então, a gente nem precisaria conversar com Jesus. Aqui a casa do Clóvis, então está de parabéns, porque ninguém precisa pedir nada para Jesus, né? Porque se está tudo bem, né? Imagine só. E aí a gente ia falar com Jesus, colocar alguém que a gente não tem aquela afinidade ou tem dificuldade de conviver, do outro lado do buraco negro do universo. Qual será que seria a resposta dele para a gente? Né? Seria uma resposta: bom, a gente não pode fazer isso, mas vou colocar vocês dois juntos para vocês aprenderem a conviver como irmão, como pai, filho, como marido e mulher, né? Para a gente aprender a conviver. Mas aí, sei lá, passa uma mãozinha na gente e um melzinho, né? Porque no começo daquele melzinho, né, dá a impressão que é tudo bonito, tudo maravilhoso. Mas depois que acaba aquele melzinho, aí começa a ver algumas diferenças, algumas coisas, começa a perceber os defeitos da pessoa, começa a deslustrar, né? Começa o negócio a ficar meio esquisito, não leva o lixo para fora, não põe a toalha no lugar na hora que toma banho, fica toda hora pedindo chinelo. Ai, meu Deus do céu, no começo não, o melzinho tá lá, a gente faz tudo assim tranquilo, né? Mas depois o melzinho vai acabando, e aí como é que fica, né? Aí a gente vai se harmonizar, essa é a ideia, né? Mas na maioria das vezes o que a gente faz quando acaba o mel? Não pode me ajudar? Reclama. Divórcio, reclama. Pede para separar. Aí você vem com aquela história assim, que a gente tem que ser feliz, né? Que a gente, sei lá, né? Que cada um vai seguir seu caminho, cada um vai ser feliz como pode, aí a gente quer separar, né? Mas aí, de novo, estamos lá na fila de Jesus, eles falam: não deu certo. Então vamos colocar com um elo de sangue, né? Porque é um elo de sangue, mãe e filho, aí não tem jeito, né? O filho apronta, e a mãe tá tudo bem, sempre passando pano quente, tá tudo tranquilo, aí vai aproximar, né? Mãe e filho. Por isso que não é o caso aqui de Ipiranga, porque eu estou vendo que aqui eu acho que nem precisava da casa espírita, que vocês estão todos muito bem, graças a Deus, né? Mas aquele negócio de a gente aprender a conviver, porque nós não podemos ter diferença com ninguém. Vocês já imaginaram se os espíritos tivessem diferença com a gente? Vou lá no closet. Não vou. Eu cuido de todo mundo, mas não cuido daquele fulano não, porque ele não presta. Não cuido do ciclano, porque o ciclano aprontou não sei o quê. Não ajudo o Beltrano, porque o Beltrano vive fazendo coisa errada. Já pensaram como é que seria? Então,
para trabalhar espiritualmente do outro lado da vida aqui na casa espírita, tem que ter amor e abnegação total. Ele vai fechar o olho querendo saber quem é. Se fez, se aconteceu, por que está aqui, por que não está, por que está desse jeito, por que não está. É mais ou menos que nem no hospital, né? No hospital é assim, a pessoa chega, vai falar assim, o que você faz lá fora? Ah, eu faço pequenos furtos, roubo, pego o celular das pessoas. Ah, então vai se virar, vai procurar sua turma. Será que é assim que eles tratam no hospital? Está com problema, põe lá na maca e tudo, dá o remédio, cura o corpo, né? Pelo menos isso, né? Mas os espíritos também, eles não querem saber o que nós estamos fazendo, o que nós fizemos. Amor, isso é uma coisa de amor. É que nem a mãe, né? A mãe às vezes vê o filho fazendo cada uma, mas ela continua insistindo, continua querendo ajudar, continua favorecendo. Então, isso está associado ao amor. Então, no fundo, essa caridade é a prática do amor, que nós temos em deficiência, porque o sofrimento está associado à falta de amor em alguma coisa, em alguma direção. Então, devagarzinho a gente vai integrando isso e vai entendendo que quanto mais amor, vamos colocar assim, né? Não é um chavão que pode colocar na internet, mas a gente pode dizer assim, quanto mais amor, mas está na internet, né? Mas é só uma ideia minha, viu? Quanto mais amor, mais saúde. Olha só. Mais condição física, melhor condição física. Né? Quanto menos amor, mais dificuldade, mais problema. Mas quando é que começa o problema do amor? Eu não sei, alguns começam pelo joelho, alguns vão para a coluna. Onde mais tem problema de falta de amor? Na garganta, no peito, aí eu estou lascado. O meu começa do pé e já vai subir até o fio de cabelo, que vai tudo embora, né? Já pensaram? Então a gente está aqui para cultivar, desenvolver, crescer, fazer com que esse amor em nós possa ser relevante para podermos conviver. Imagine, nós vamos ter que conviver juntos. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Ah, tomara que eu nunca mais veja aquela pessoa. Ilusão nossa, vamos conviver. E aliás, eu acho que a gente só consegue ascender a planos maiores quando a gente já tem esse sentimento de poder compreender, de poder amar, de não fazer questão de quem é, de como é, o que fez, o que não fez, quando a gente tem já um amor maior. O Haroldo Dutra, falando numa palestra muito bonita, aquela questão que Jesus fala com Pedro, se o Pedro o amava, aí Jesus fala, apacenta minhas ovelhas, né? Fala isso 3 vezes, o Pedro fica até meio nervosinho, né? Mas o que é o apacentar? O apacentar é cuidar, é proteger, é ajudar. Então, na casa espírita, a primeira coisa que a gente precisa procurar é acolher, não é? É ajudar, é favorecer. Aí depois, se houver a possibilidade, a gente vai falar, vai ajudar a entender, vai fazer a pessoa compreender coisas maiores. Mas a primeira coisa é acolher. Isso é um sentimento de amor que nós podemos ter uns pelos outros. Então, às vezes chega em casa uma pessoa, por exemplo, chega um genro lá de repente. A gente já começa a ficar, olhar meio esquisito para ele, já quer saber da vida dele, já vai lá no Facebook procurar saber as coisas que ele já fez. Hoje em dia a gente pode fazer isso. É melhor do que atestado de antecedente, né? Aí a pessoa vai ver o que ela fez, o que deixou de fazer e tal, vai ver se é bom ou se é ruim, né? Mas primeiro acolhe, com calma, e devagarzinho as coisas vão se revelando, até porque se a pessoa não encontrar sintonia com a gente, ela não vai conviver com a gente. As pessoas só convivem quando a gente consegue criar uma sintonia. Então, de vez em quando a gente pensa assim, nossa, eu estou tão sozinho, ninguém me quer, ninguém me ama, né? Mas e a nossa sintonia, como é? Nós acolhemos as pessoas, tratamos com amor. Porque quando a gente trata uma pessoa com amor, a pessoa sente, é uma coisa impressionante. Uma criança, por exemplo, quando uma criança está mexendo num papelzinho assim, não, foi só um exemplo, não foi com você não, viu? Como é que você chama? Maria. Beatriz. Beatriz, então. Quando a Beatriz, por exemplo, está lá com vontade de comer alguma coisa, a mãezinha dela, a vozinha dela, vai perguntar para ela o que ela gosta de comer, o que ela quer. Ai, vó, bem que eu queria um arroz com ovo. Você gosta de arroz com ovo?
Não, né? Ai, vó, bem que eu queria um pouquinho de brócolis com jiló. Você gosta de brócolis com jiló? Também não. Ai, vó, bem que a senhora poderia fazer um bolo de mandioca. Você gosta de bolo de mandioca? Também não. Tá difícil de agradar, hein? Meu Deus do céu. Pergunta se ela gosta de McDonald's. Ai, vó, seria tão bom se caísse um McDonald's aqui na nossa casa. Aí seria bom? Também não? Não. Ah, ela disse que você gosta de McDonald's. Eu também adoro. Eu de vez em quando não gosto de passar nem na calçada, sabe por quê? Porque depois a gente fala assim, já que eu tô aqui mesmo, né? Já que eu tô aqui. Não é assim? Então, isso é uma coisa que segura a gente. Mas tratar com amor, com urbanidade, todo mundo gosta de ser tratado. Você vai no comércio, uma vez eu fui no comércio, a moça estava dançando dentro da loja, lá no Brás, eu e minha esposa, a mulher estava dançando lá dentro. Aí você perguntava, eu queria um pano de prata, ela explicava para você dançando, assim, aquilo foi dando um negócio na gente, dando um negócio. Mas no fundo a gente pensa bem assim, né? Fala, jovenzinha, sabe lá o que ela ganha para trabalhar aqui. De repente deu certinho a música que ela adora. Ela não ia perder a oportunidade, né? Poxa vida, compreender, né? Deixa eu compreender. Aí a gente vai na outra loja, não tem problema nenhum, porque o problema é dela com o patrão, não é com a gente. Muito bem, gente. Então, quanto mais amor, mais saúde. Olha, ele termina a mensagem dizendo que Jesus não tinha nada para espiar na terra. E, no entanto, viram como que ele viveu aí alguns dramas, né? Mas nós temos o nosso passado. Olha, se hoje a gente de vez em quando tem vontade de pegar alguém com muito amor, assim, né? Imagina o que nós já fizemos no passado. Então, estejamos confiantes, tranquilos e aprendamos a ver soluções aonde pode pensar em ter problemas. São soluções para o nosso futuro, que nós às vezes não os valorizamos, mas que se a gente conseguir encarar bem, a gente vai passar por ele e vai resolver grandes coisas e grandes possibilidades. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine. Agora que nós recebemos tudo de bom que a gente precisava receber, ouvimos o que precisávamos ouvir, vamos agora fazer a nossa parte, né? Vamos fechando nossos olhos, abrindo os nossos corações bem grandão, e de dentro dele possa sair nossos melhores sentimentos, nossas melhores vibrações de amor, de luz, de paz, de compreensão, de tolerância, que possamos depositar todas essas melhores vibrações à disposição do plano espiritual que aqui se encontra, para que ele possa fazer uso dessas energias de doação da melhor forma possível. Então, em nome do Mestre Jesus e de todo esse plano espiritual, vamos vibrando, inicialmente por todo o planeta Terra. Que a luz do Mestre Jesus possa envolver todo o nosso planeta e a cada vivente que ali se encontra. Que possamos vibrar com muita intensidade por todos aqueles que são vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Que cada um possa receber o alento, o cuidado, o amor, o entendimento do momento que estão passando. Que possamos pedir ao Mestre Jesus que possa levar a cada um deles os cuidados necessários para que possam sair dessa situação da melhor forma possível. Que possamos vibrar por todos aqueles países que se encontram em guerras, então Israel, com Hamas, com Hezbollah, com todos aqueles que se encontram em guerras, por todos aqueles que se encontram precisando de um alento, de um cuidado, de amor, de suporte emocional e afetivo. Que possamos vibrar todos aqueles que participam das guerras entre Rússia e Ucrânia, que os dirigentes de cada um desses países possam ser iluminados pela luz do Mestre Jesus para que acabem logo esses conflitos, dentro do merecimento de cada um. Que possamos vibrar com muita intensidade por cada país do planeta, onde haja fome, onde haja dor,
onde haja dificuldades. E que assim também possamos vibrar pelo nosso Brasil. Que os nossos dirigentes possam ser iluminados, amparados e que possam fazer o melhor pelo nosso povo. Que possamos vibrar também com muita intensidade por todos aqueles irmãozinhos que se encontram nas ruas, que se encontram no frio, que se encontram com fome, que não têm um lar, que possam receber também todos esses cuidados amorosos das equipes do Mestre Jesus. Que possamos vibrar por todos aqueles jovens que se encontram em drogas, que se encontram nas ruas, que se encontram em vícios, que possam ser amparados e iluminados por todos aqueles idosos que se encontram também abandonados, por todas as crianças, que possamos vibrar muito intensamente por todos aqueles que se encontram em albergues, em asilos, em orfanatos, em delegacias e penitenciárias, por todos aqueles que se encontram num leito de dor, em hospitais, em pronto-socorros, que possam receber o alento, a paz, a paciência, para que possam aprender com o momento em que estão vivendo. Que possamos vibrar por todos aqueles que cuidam de pessoas, médicos, enfermeiros, técnicos, os bombeiros, policiais, que tenham sempre a justiça e a força pela luz do Mestre Jesus. Que possamos vibrar do fundo dos nossos corações por todos aqueles irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas. Que um pingo de arrependimento em seus corações possam ser vistas pelas caravanas socorristas que sempre eles se encontram e que possam resgatá-los e levá-los para refazimento, para reencontro consigo próprio, para alimentá-los, que possam ter a oportunidade do recomeço. Que possamos vibrar com muita intensidade pelos nossos desafetos, que por algum motivo nesta encarnação ou em outra possamos ter tido algum conflito, que possamos perdoar e sermos perdoados, para que cada um possa seguir o seu caminho da melhor forma possível. Que possamos vibrar por todos aqueles que neste momento pensamos que precisam de uma vibração especial, algum conhecido, algum parente, aquele que necessite dessas vibrações. Que possamos vibrar por essa casa que tanto nos acolhe, tanto por os trabalhadores encarnados e desencarnados, que possam receber a nossa gratidão e nossas vibrações de amor. Que possamos vibrar por nossos lares, que a chama depuradora de Jesus possa entrar em cada compartimento de nossas casas e retirar impurezas, formas de pensamento, miasmas, tudo aquilo que seja nocivo ao ambiente, que possa ser retirado a um irmãozinho que esteja por ali. E se tiver algum parente nosso na casa, possa ser também envolvido nessas vibrações de luz, de paz e de amor. E que assim, depois de todas essas vibrações, possamos ser autorizados a vibrarmos por nós mesmos. Que possamos vibrar por nossa reforma íntima, que possamos vibrar por nossa paciência, pela tolerância, que possamos vibrar por nossas melhores características, que a cada dia possamos nos superar e superar a todas as dificuldades. Que assim, envolvidos na luz do Mestre Jesus, possamos então agradecer por essa noite, por todo esse envolvimento e por tudo aquilo que recebemos. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Então, os recadinhos, gente. Nós temos aqui, né, saindo da Câmara de Paz, um bazar. E nesse o bazar, todo o valor que ele é revertido para cestas básicas. Nós temos famílias aqui que nós podemos distribuir cestas básicas, inclusive podendo também participar aqui na lousa. Nós temos os alimentos que estão faltando nas cestas para esse mês. Nós agradecemos muito quem puder contribuir de que forma for. Temos os cursos básicos aqui na casa. Então, na terça-feira,
No básico mesmo, a gente tem uma visão geral da doutrina. Se tiver uma curiosidade, quiser conhecer um pouco mais, tiver alguma inquietude a respeito, venha conhecer, venha fazer esse curso. Também nós temos as entrevistas de orientação. Então, as quintas-feiras, elas acontecem com o Cláudio Mir. Precisa marcar só com a... Não sei quem está, Beth, que está aí. A Margarida. A Margarida, que está aí hoje, pode marcar com ela. Ainda dá tempo para amanhã, para que no trabalho de cura vocês possam ser atendidos. No trabalho de cura ele funciona como? Cada paciente é cuidado por todos os médiuns que estão ali. Então é importante nesse dia vir com a cabeça tranquila, se possível, trazer uma água para poder ser fluidificada. Enfim, é um dia bastante importante para nós aqui. Quando que é o próximo, você sabe me dizer? O próximo trabalho de cura? Dia 25 agora. Então, dia 25 nós temos o nosso próximo trabalho. Pedimos sempre para quem for atendido que venha na véspera já com uma alimentação mais leve, já com uma proposta de ter feito o evangelho antes de vir, para que possa receber tudo aquilo que veio buscar. Quando existe a possibilidade de que vocês faltem, né, que seja no máximo 2 vezes, por mais de 2 vezes precisa novamente marcar a entrevista para poder ver efetivamente o que cada um está necessitando. Sobre as garrafas de água, aqui vocês podem trazer suas garrafas na quarta-feira para serem fluidificadas na hora do passe e no dia do tratamento de cura também. Não é obrigatório, é só se quiserem. Aqui em cima nós temos, né, uma biblioteca com vários, né, exemplares de livros doutrinários, de romance, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre aquilo que realmente nos faz bem. Então, é só subir aqui em cima, tem alguém sempre atendendo. Também nós temos a live, então, de quarta-feira, hoje o pessoal de casa está nos assistindo aqui, junto com vocês aqui. E de domingo também nós temos a live, às 8 horas, no Facebook do Núcleo Espírita. Então, vocês podem assistir um de nós palestrantes, junto com as vibrações. É um domingo muito gostoso, onde a gente finaliza aí o nosso final de semana para iniciar a semana com muita tranquilidade. Tá bom? Então, fiquem na paz do Mestre Jesus e a gente se encontra daqui a pouco lá dentro. Um bom trabalho para vocês.